Voltamos com o programa Contraplano. Hoje eu recebo a Ludmila Saharovski, que está nos falando sobre o seu processo criativo e suas obras publicadas. Ludmila, a gente estava comentando sobre as suas obras publicadas, os seus livros, né? Mas quantas crônicas você tem? Você sabe me dizer mais ou menos? Olha, fazendo uma multiplicação assim rápida, eu acho que nesses anos todos, umas 2.000. 2.000. Você tem em pastas, né? Separadas. É, eu tenho um arquivo que está completando 42 pastas. Quase uma pasta por ano. Quase uma pasta por ano. Ai, que bacana. Você tem como ler pra gente alguma crônica sua aqui pra gente contemplar sim, um pouquinho? Tenho sim. O título dela é De Leitores e Cronistas. Ela foi publicada em São José dos Campos. Uhum. Durante recente palestra promovida em São José dos Campos com o escritor Carlos Heitor Coni, respondendo a uma pergunta do auditório, ele colocou que a crônica é um gênero menor dentro da literatura. Disse que há romancistas, contistas e poetas imortais, mas que ele não conhecia nenhum cronista imortal. Por mais, entre aspas, por mais que os assuntos abordados despertem interesse, este é efêmero como o próprio tempo, falou Coni. Assim, os cronistas serviriam apenas para documentar um breve período, de acordo com a sua sensibilidade e compreensão do mundo, sem maiores implicações literárias. Voltei para casa pensando na crônica e no tanto que me ensinou. Eu descobri Bachot e os Haikais com Cecília Meirelles. Conheci os segredos dos passarinhos com Rubem Braga. Despertei para textos amorosos com a paixão de Vinícius de Moraes. Os escritos mais sensíveis sobre os complexos relacionamentos humanos eu li em pequenas epifanias, cometidas pelo meu amado Caio Fernando Abreu. Soube melhor das dores da alma lendo Clarice Lispector. E com o impagável Milor Fernandes, percebi a maneira de relatar de forma breve e interessante assuntos absolutamente corriqueiros. Aliás, emocionei-me mais com algumas pequenas crônicas do que com os romances inteiros, até do querido Coni. Perdoem-me, leitores, se legislo em causa própria, mas gosto da crônica porque ela fareja todas as coisas miúdas e graúdas e põe tudo em pratos limpos, como disse Machado de Assis. Ah, que lindo. E você, como comentou aí, gosta das crônicas. Você, além de cronista, você também já escreveu crítica de cinema, de teatro, peças de teatro. Mas você tem predileção pelas crônicas ou não? Eu tenho, porque as crônicas, elas saem de uma maneira livre, leve e solta, não é? Uhum. Não é um assunto imposto que você tem que pesquisar. Por exemplo, o livro, a Beni Lima, a minha editora da revista Absolute, ela falou, ó, a gente está querendo que alguém escreva sobre os 50 tons de cinza. Você leu? Ah, eu li. Ah, então dava para você escrever? Você escreve o que você sentiu. Sim. Não é? Rapidamente. Às vezes você tem 2, 3 horas para escrever uma crônica e aquilo tem que sair a contento, né? Para que não te comprometa também como pensadora, como escritora. E eu acho que pela leveza das crônicas e pelo espaço pequeno que elas ocupam, elas também chamam bastante atenção e elas estimulam a leitura, porque você vai por você mesmo. Você abre o jornal, você vê um texto de uma página, você lê um textinho aqui, você lê outro trechinho ali, e às vezes você nem termina, porque o assunto é árido, é complexo, é demorado. Sim. E a crônica não, a crônica é uma horinha de recreio que você se dá tomando um cafezinho, você lê, quem fuma, fumando um cigarrinho, quem gosta de estar num salão de beleza, as mulheres pegam uma revista, vão lá, tem uma crônica leve. É uma leitura leve, né, do cotidiano mesmo, é né? uma leitura do cotidiano, cronos, né, tempo, é a leitura do seu tempo. Que bacana, e dessas 2.000 crônicas aproximadamente que você tem publicadas, você está pensando em fazer um livro? Você já está escrevendo um livro? Então, este ano eu comemoro 45 anos de cronista. A minha primeira crônica saiu publicada no jornal Combate, do saudoso
Toninho Lorena, quando o jornal ainda era de Chumbão e vocês aqui não eram nem nascidos ainda, em 72. Aqui em Jacareí mesmo? Aqui em Jacareí. Foi a primeira pessoa que me abriu espaço no jornal. E eu falei, puxa, 45 anos é uma data importante. Sim. Então, como também o Dailor Varela me dizia, você tem que publicar um livro, porque o jornal naquele tempo embrulhava a carne, né? Em açougue. E realmente, muitas vezes eu fui comprar carne aqui no mercado de Jacareí, e às vezes eu via a minha crônica embrulhando lá, eu falava, não embrulha, por favor, me dá aqui que eu vou levar. Hoje você não vai embrulhar carne com a minha crônica. Sim. Então ele falava, você precisa publicá-las num livro. E é também um pedido que os meus leitores me fazem. Eles dizem, Ludmila, a gente guarda suas crônicas recortadas do jornal, mas vai ficando tão amarelo, começa a se desfazer. Sim. E a gente gostaria de ter isso. Não pode perder com o tempo. Né? Gostaria de ter isso num livro. Então eu falei, 45 anos é uma data importante. Aí eu falei com a minha amiga Dirce Araújo. Ela veio um tempo em casa, sentou rodeada pelas pastas, selecionou uma parte, a outra parte ela levou para casa e no fim a gente chegou a um número. Bom, quantas crônicas serão dessas todas? Até tem algumas crônicas que até eu nem gosto tanto, mas eu respeitei a seleção que ela fez. Ela falou, eu acho que 100 crônicas é um bom número para a pessoa saber, para a pessoa assimilar, não é? O que você escreveu, para a pessoa caminhar junto com você nesses anos todos. Então tem crônicas de quando eu comecei a escrever, que são crônicas menos elaboradas, e até as crônicas mais recentes. Então tem uma linha cronológica para as pessoas acompanharem essa trajetória. Tem, mas eu ainda não sei se elas vão entrar nessa linha cronológica no livro. A gente ainda não chegou a um acordo de como nós vamos publicá-la, se por ordem alfabética, se por ordem de assuntos, se por ordem cronológica, ainda estamos discutindo isso. E você, como a gente não chegou a comentar aqui, mas você nasceu em um campo de refugiados na Áustria, né? E por a sua família ter passado por todo um episódio difícil, né, da revolução lá, né, do extermínio de Stalin e tudo mais, e aqui você escreveu também na época da ditadura, né? Agora que você comentou 45 anos, Sim. Se a gente for fazer, né, 64, as contas, você passou, né, pela época da ditadura. E como que foi para você escrever nessa época? Você tinha que se conter mais, porque você escrevia sobre o cotidiano. Você tinha que se limitar a não escrever também sobre tudo. Sim, mas eu tenho pouquíssimas crônicas escritas sobre questões políticas. Primeiro que as questões políticas, elas são muito dolorosas para mim, e eu tenho uma visão formada sobre o que eu acho certo e o que eu acho completamente errado, que é uma visão muito minha, muito própria. Sim. Eu, por exemplo, acho execrável tudo que venha da esquerda. Também não sou de direita, né? Sou de um centro razoável, que seja bom para todo mundo. Mas a política, embora eu goste demais de política, eu escrevi muito pouco sobre política. Eu escrevo mais sobre arte, sobre literatura, sobre livros, sobre cultura em geral. É minha área de atuação. Sim. E eu, no começo do programa, li um trecho do seu livro, que está até aqui agora, Tempo na minha mão, Tempo Submerso, que é um livro que você conta quando você foi para a Rússia, saber mais sobre as suas origens, né? Você pode contar um pouquinho pra gente como foi? Então, o processo de pesquisa? Eu tinha esse livro como um compromisso com meu avô, porque ele soube que os parentes dele, os nossos parentes, tinham sido presos e mortos num campo num gulag, né? Um campo de serviços forçados e onde as pessoas todas acabavam sendo mortas mesmo. E eu prometi a ele que quando eu crescesse, né, que eu ouvi essas histórias desde a minha mais tenra idade, desde que eu comecei a entender por que nós viemos para um país tão diferente das nossas origens,
eu prometi a ele que quando eu crescesse eu ia buscar aonde os nossos mortos estavam enterrados. E eu fui diversas vezes para a Rússia, eu cheguei a conhecer, eu trabalhei como, estávamos falando nos bastidores, que eu trabalhei como tradutor-intérprete para o Conscine de cinema português traduzido para o russo, e do russo vertido para o português. Mas eu nunca tive acesso a documentos, absolutamente nada que pudesse me municiar de coisas concretas sobre as quais escrever. Até que eu conheci um casal russo aqui em São José dos Campos, que vieram trabalhar na Embraer, e eu expus para ela essa vontade que eu teria de fazer uma pesquisa sobre o paradeiro dos restos mortais da minha família. E ela disse, olha, eu vou ver se eu consigo te convidar para trabalhar, que nós agora estamos trabalhando em escavações, porque com a glasnost e com a perestroika, né, eles não estavam mais podendo impedir tão claramente como impediam antes que as pessoas procurassem pelos restos mortais dos desaparecidos. E assim foi, ela fez um convite para mim para passar 6 meses na Rússia. Então eu fui não como turista, mas eu fui como convidada dela. E nesse interim nós fomos para Solovki, que é um arquipélago embaixo do Círculo Polar Ártico, onde eu descrevo, né, a minha chegada ao arquipélago que você leu. E eu comecei a trabalhar junto com a equipe de arqueologia nas escavações. Já com a intenção de escrever o livro? Já com intenção de ver se eu descobria alguma coisa sobre os meus. Aí, uma bela manhã, chegou a polícia lá pedindo que todos se apresentassem os documentos, e eu estava com o meu passaporte brasileiro, e eles falaram, o que você está fazendo aqui? Falaram, não, aqui só os russos podem participar desse trabalho, você, por favor, né, se mantenha na sua insignificância lá no quarto que nós alugamos para ficar nesse lugar. E para mim foi ótimo, porque em vez de trabalhar na terra, escavando, achando objetos e fazendo esse serviço técnico, eu comecei a conversar com as pessoas que chegavam lá, e cada uma delas me contava a sua própria história. Num desses encontros, eu conheci uma senhora, uma moça da minha idade, que disse que a mãe dela havia descoberto um campo de extermínio em Butovo, que ficava pertíssimo de Moscou. E nós então combinamos que quando eu voltasse para Moscou, ela me levaria até esse campo. E foi lá em Butovo que me municiaram com documentos, com jornais, com fotos das escavações, porque nesse campo de extermínio, em um lugar de 10 mil metros quadrados, estavam compactados 450 mil corpos. Nossa. Foi o que o governo permitiu que fosse visto, porque eles entregaram esse espaço para a Igreja Ortodoxa, e aí a igreja falou, não, vamos deixar os mortos em paz, chega de escavações, chega de pesquisas. Então parou nesse volume de 350 mil mortos, que é o que o governo russo reconhece até hoje. E que provavelmente foram muito mais, né? Os historiadores chegaram à cifra de 20 milhões de russos mortos. Quem quiser conhecer sobre o seu livro, ele está à venda na internet? Ele está esgotado também, mas eu tenho ainda, acho que uns 40 exemplares comigo, é só entrar em contato. Então, para encerrar o programa e a gente ainda ficar com gostinho de quero mais para conhecer suas crônicas, você pode ler mais uma para gente? Ah, claro, com prazer. Essas daqui já são as selecionadas para o livro. E já aguça a nossa curiosidade. De luz e sombras. É dezembro novamente. A lua cheia inunda meu jardim de claridade. Prenhe no céu, ela me deixa de alma inquieta. É como se uma vertigem a tomasse. Vertigem, eu balbucio.
O som desta palavra reverbera em minha boca e me atira no infindável labirinto interno. A casa dorme. Dormem a rua e a cidade. Só eu giro em torno da lua e de mim mesma no vazio. E tá vendo. Existirá o vazio? Um vazio absoluto, imóvel, pleno de si mesmo. Que ideia assustadora. Tantos mistérios. Como seria bom se um simples uivo resolvesse as questões complexas da existência. Um longo uivo de loba ancestral admirando e homenageando a lua. Fatigada das rotinas do dia, olho para este céu, mar de sombras pontuado de estrelas, e nele busco refúgio. Imagina a elíptica, na qual se inserem os planetas, e o espaço habitado desde sempre por deusas e deuses de todas as religiões, de tantas mitologias, com seus fabulosos séquitos de seres zodiacais, anjos e demônios. Aprumo a vista. Quero enxergar além, além das moiras que vão tecendo meu destino, além de Castor e Pólux, além do Minotauro, de Urânia, de Hércules e Hidra, além do paraíso das Escrituras, além. Tantas constelações e eu tão pequenina, tanto movimento e eu tão quieta, mergulhada neste silêncio denso, quase palpável. Penso na sincronicidade que temos com os astros, que já nem se discute mais. Ela é uma certeza que profetas e poetas possuíam antes que a ciência banisse da nossa realidade metafísica. Mas o que busco no céu, na verdade, é a mais bela das constelações, aquela de que mais gosto, independente de encontrar-se sempre oposta à de Escorpião, a qual pertenço. Aquela que traz Órion ao lado de seus cães e das Três Marias. Busco e não a encontro. Deve estar visível nos céus de outro hemisfério, onde agora é inverno. Como explicar-lhes, queridos leitores, que esta noite eu queria ser apenas uma estrela menor no cinturão deste divino caçador? Ser um sinal de luz, sem interesse próprio, sem medo nem vaidades, na imensidão deste oceano de estrelas, onde reina soberano e onisciente o Logos. Ai, obrigada, muito bonita a sua crônica. Obrigada por compartilhar com a gente a sua intensidade. Eu é que agradeço pela oportunidade, mais uma vez, de estar com vocês e falar com... É ouvinte, é telespectador, é o quê? Telespectadores, com o público. Com o público, muito obrigada. E quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, tem o seu blog também? Sim. Para ler um pouquinho sobre tem as palavras, poesias, tem as palavras. Crônicas, tem alguns mini contos, nanocontos. Muito obrigada, Ludmila. Eu que agradeço, obrigada. E o Contraplano fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. E não deixem de conferir e adquirir um exemplar do livro da Ludmila, O Tempo Submerso, né, que pode entrar em contato com ela. E também para conhecer depois um pouco mais sobre as crônicas no compilado que ela vai fazer com as 100 crônicas, né? E vocês acompanhem na nossa página no YouTube, youtube.com/TV Câmara de Jacareí, esse e outros programas. Um beijo e até a próxima.